contribuir com essa escola que é um sucesso no nosso regional e que também ganha a simpatia e participação de outras localidades, outras regiões. Saúdo aqui todo o nosso regional, todas as pessoas, a nossa querida Diocese de Balsas, estou vendo vários rostinhos aqui, gente que está nos Estados Unidos, que também está aqui conosco, o nosso Comir, né? Parabéns pela escola, pela perseverança, pelo esforço de oferecer ao nosso povo recursos para que possam viver bem a sua vida e, principalmente, viver bem a sua fé. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Meu áudio está ok aí, minha gente? Que eu não me escuto, né? Obrigado. Se em algum momento vocês... Está. Bem. Vamos ver como O é que áudio está faz. ótimo. Liderança Pastoral Escola Missionária do Comir, e parece que já estamos chegando aqui em uma das fases. Ali ficou Diocese de Bala, mas é de Balsas, tá bom? Liderança, necessidade e importância. Esse conteúdo que a gente está usando aqui, ele é um trabalho feito pela CNBB. Todo esse material em artigos diversos está disponível lá no site da CNBB. Alguma coisa talvez a gente acrescentou. Chegamos a confeccionar um livro com todo esse material, justamente para trabalhar a formação de nossa liderança aqui na paróquia, onde atualmente eu estou, sou Raimundo Nonato, Mangabeira, seja as comunidades da cidade, seja as comunidades do sertão. E realmente é uma rica contribuição do D. Antônio, que especificamente se desenvolveu todo esse material e que está lá. A gente pode fazer bom uso. Então, as palavras aqui não é da gente, os títulos também não, mas como igreja, para dizer, estamos rezando a cartilha que toda a nossa igreja reza, no sentido do que ela propõe, do que ela vê, do que ela entende por liderança nas várias dimensões. Por isso, necessidade e importância. Um dos grandes temas pastorais que precisamos estar continuamente refletindo, aprofundando e ressignificando é aquele da liderança. Esse assunto não é importante somente para a igreja, mas também para toda a sociedade, com a sua variedade de formas, organizações, instituições, povos e nações. Podemos afirmar com toda certeza que o desenvolvimento dos povos passa inevitavelmente pelo desenvolvimento dos seus líderes. Na igreja, por exemplo, há muitos níveis de liderança, bem como a diversidade de vocações, carismas e serviços. E claro, o cristão ele tem para tudo na sua vida, como protótipo, como modelo, a pessoa de Jesus com tudo aquilo que ele faz. Há muitas condições concretas das quais depende o perfil do serviço de um líder. A formação humana, por exemplo, e aqui parece algo passageiro, mas não é. A pessoa ela precisa ser resolvida consigo mesma. Aquilo que humanamente a gente não é resolvido, não é o papel social, por mais convencionado que ele seja, que vai te tornar diferente. Você leva aquilo para lá. Às vezes eu digo nos casamentos. É aquilo que você não resolveu antes de casar, você vai levar para o casamento. Mas só para o casamento, não. Você vai levar para a sua profissão. Você vai levar para qualquer dimensão que você assumir. E como é ruim você, mesmo usando a imagem do casamento, casar com uma pessoa que você, de antemão, já vê que tem que passar a vida inteira trabalhando a mudança dela, né? Se o pai e a mãe não mudou, e eu que estou chegando agora para somar a felicidade, tenho que te mudar,
Então, imagine, a dimensão humana ela deve ser considerada em primeira mão como algo de fundamental importância. Porque quem não se auto-percebe na sua humanidade, ele vive uma fuga. E vai usar os papéis sociais convencionais. Porque, gente, antes da gente ser um pai, a gente é uma pessoa. Ser pai, ser mãe, são papéis que nós, de maneira tão convencionada, ou ser padre, um modo da sociedade se organizar. Agora, que o humano tem dentro daquele papel? Então, é esse humano que precisa realmente ser bem trabalhado, e isso depende muito do conceito de educação, principalmente na infância, porque a psicologia já diz que aquilo que você não colocou de valores numa criança de 0 a 7 anos, depois dos 7 anos ela vai filtrar o que você vai dizer e pode ser tarde. Então, imagine hoje, na era da carência, dos filhos criados não mais pelos pais, ou do excesso de mimos e tantas coisas. Então, o humano, ele é decisivo para qualquer coisa na vida. Mas, além da formação humana, habilidades relacionais, a capacidade de diálogo com o outro, conhecimento da área de atuação, eu preciso saber onde os meus pés estão pisando, a capacidade de percepção da realidade, a inquietude, faz lembrar um pensamento do Mauro Sérgio Cortella. Ele diz que o líder ele tem que ter uma insatisfação positiva, não uma insatisfação proativa. Porque é aquele que tem a insatisfação negativa, que sempre se aproxima da gente murmurando, reclamando e tudo, mas a insatisfação positiva é algo que o líder tem, que é como que algo excepcional em relação ao restante das pessoas comuns, no sentido que eu olho uma realidade, por mais difícil que ela seja, eu quero que ela seja transformada. E mesmo naquilo que naturalmente parece bom, excelente, mas ainda pode ser melhor. Então, o líder, ele trabalha essa capacidade realmente de desenvolvimento sempre, a todo momento. Por isso, ele vive esse estado de inquietação, porque ele quer qualidade. Paixão pelo desenvolvimento das pessoas, ou seja, o líder não é aquele que usa as pessoas em benefício próprio, né, ou que faz das pessoas escadas para ele se autoprojetar, pelo contrário. Vamos ver no final que o líder é aquele, como Jesus, que se torna servo de todos. A capacidade de trabalho em equipe, firmeza psicológica, sensibilidade estratégica, desenvolvimento espiritual e muito mais. Então, todos esses artigos, com esses títulos e muitos outros, estão lá presentes, desenvolvidos pelo Dom Antônio e algumas outras pessoas. Esse Dom Antônio, ele era bispo auxiliar do Rio de Janeiro, não sei se ainda é. Desde o nosso nascimento, e aqui vem a base antropológica, né, a família, e por toda a nossa infância, fomos liderados, cuidados, protegidos, estimulados, animados, acompanhados, educados. Talvez esse fato existencial tenhamos a mais remota forma de experiência do serviço dos nossos naturais líderes, ou seja, os nossos pais responsáveis e educadores. Eles realmente repassam a primeira mensagem de liderança para cada um de nós. Sem um serviço da liderança deles, que se manifestou através de iniciativa de múltiplos cuidados para conosco, não teremos sobrevivido, obviamente. O líder é, sobretudo, um cuidador. Nossos pais cuidaram de nós, nos acompanham, inspirando, educando, fomentando nosso desenvolvimento humano integral. A palavra integral é uma forma de querer dizer, você não pode esquecer, pelo menos dentro das 5 dimensões da formação humana, né? Ou seja, mente, o coração, o próprio corpo, né? O Evangelho diz várias vezes, Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Quer crescer em estatura? É alguém que cuida do seu corpo, alguém que sabe o que ingere, alguém que sabe o que come, alguém que se exercita, alguém que ajuda o seu corpo a viver, porque tem gente que atrapalha o seu corpo a viver. Crescer em graça, ou seja, é alguém que cuida da sua fé, que cuida do seu coração, que era assim que o judeu pensava, e não deixa de ser verdade. Mas crescer também em sabedoria,
alguém que inverte no conhecimento e não faz da sua mente um depósito de lixo. Então, quando fala na dimensão integral, é justamente tudo aquilo que compõe a nossa existência. E ainda nessa base antropológica de liderança, essa natural experiência de liderança em família, que começa com nossos pais, envolve também um sentido de cuidado entre irmãos. Dessa forma, os irmãos mais velhos, naturalmente, cuidam e contribuem no processo de educação dos novos. E certamente, se fosse me perguntar aqui, principalmente quem teve famílias maiores, coisas assim, teve alguém que cuidou de um, de outro, lá dos seus irmãos, e carregou, e assim por diante. E ali também. Por isso que no conceito de liderança vem muito o conceito de pedagogo. Porque o que é o pedagogo? É aquele que pega pela mão e te conduz. Né? Na educação, o pedagogo ele conduz o aluno, por exemplo, ao conhecimento, do que ele não sabe ao que ele precisa saber e conhecer. Por isso, desse conceito de liderança muito vasto, genérico, uma criança, por exemplo, de 12 anos, se ela conduz o seu irmão de 10 anos à escola, ela está fazendo o exercício de liderança, assim como muitas outras formas. Existe um famoso livro que ele surgiu há uns 25 anos, talvez, chamado O Monge Executivo, né, que é um conceito de liderança muito simples, que é a capacidade de influenciar. Isso mesmo. E ele trabalha uma espécie de romance, e ali ele vai trabalhando as habilidades dos líderes a partir da influência, porque eu posso influenciar positivo ou negativamente, mas, seja numa dimensão, seja na outra, no mundo, por exemplo, eu posso ser um líder aí. Ainda nesta base, saindo do âmbito familiar, nos deparamos que a sociedade é organizada, né? Principalmente ela tem aquilo que já falei por 3 vezes aqui, o seu jeito convencional. Às vezes é tão convencionada que você nem sequer questiona. Tudo bem. Significa reconhecer que ela tem líderes nos quais variados contextos e atividades. A harmonia da sociedade organizada denuncia a existência de uma complexa hierarquia de liderança com todas as áreas, a vida social, política, na economia, na cultura e na religião. Isso mesmo para que aquilo que é de competência em cada setor precisa realmente ser conduzido da melhor forma possível. Não vivemos sem líderes. Que tal? Pensa um pouco aí nesta frase. Pensa aí nesta frase. Será que fosse fazer um debate na sala de aula, em casa, ou no grupo, na pastoral? O que significa? Não vivemos sem líderes. Já pensou, digamos, que um país sem presidente, ou um estado sem um governador, uma diocese sem bispo, uma pastoral sem uma coordenação, ou uma comunidade, ou mesmo na família, precisaria talvez uma forma de organização e para que também, quem sabe, uma liderança coletiva, né? Mas, de alguma forma, talvez é difícil desenvolver um conceito em que é alguma estrutura coletiva, principalmente humana, alguém sobreviva sem líderes. A sociedade seria um caos sem o reconhecimento do serviço de liderança e autoridade. O que é caos, minha gente? Caos é aquilo que não tem forma. Por exemplo, o que existia antes da criação do mundo? Existia o caos, aquilo que você não sabe dar nome, aquilo que você não sabe dar. O que é a criação? É Deus que não só cria, mas coloca as coisas em ordem. Ou seja, essa ordem significa o jeito normal de como as coisas devem acontecer. Então, quando alguém diz assim, olha, aqui está um caos, olha, se preocupe, porque realmente deve estar muito grave a situação. Ainda nessa base antropológica, outro aspecto que nos fala da necessidade, da importância da liderança,
é o fato de sermos todos diferentes, graças a Deus, né? É para ser uma riqueza isso. Quer dizer que temos desejos diferentes, gostos diferentes, diversos, interesses variados. Consequentemente, temos a facilidade da experiência do conflito. Esses dias pediram para eu gravar um vídeo porque era dia do diretor, se não me engano. Porque teve do coordenador, teve do professor, eu acho que era do diretor mesmo. E eu dizia um pouco isso, né? Olha, um diretor é alguém que vai gestar, né? Ou seja, ele vai administrar sentimento diferente, pensamento diferente, atitude diferente, ideias diferentes, e de alguma forma ele precisa criar um ponto que vai ligando, sobretudo, as forças para que uma escola funcione bem, para que uma empresa funcione bem, e isso demanda realmente muita habilidade. E porque somos seres inteligentes, aliás, é o único ser que sabe de si, é o ser humano. Né? O macaco não sabe de si, o papagaio não sabe de si, o boi que está no curral hoje para morrer, ele não sabe que está lá para morrer. O único ser que sabe de si é o ser humano. Portanto, precisamos chegar a acordos e a combinar tudo aquilo que convém ou é inconveniente. Aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Que ajuda ou atrapalha a convivência. Dessa necessidade surgem as leis. Por isso que na organização da lei natural, os animais, eles têm o seu modo natural de organizar, de viver a sua vida, já colocado, estabelecido pelo o Criador. É difícil pedir para que as formigas façam aquele trabalho diferente, que o cupim faça um trabalho diferente. Ariano Suassuna falava que do pregador, por exemplo, que a inteligência da pessoa que pegou dois pauzinhos e colocou ali um ferro, e ele diz, por mais simples que seja, um macaco nunca vai fazer isso, né? Porque há pessoas que têm uma vocação para dizer que o bicho pensa sabe mais do que nós, mas é a forma natural que o Criador colocou que realmente os ajuda a viver. Agora, quando a gente mexe lá, atrapalha, né, a harmonia deles. Agora, quando falamos da nossa inteligência, também é algo muito complexo, porque ela realmente era para ser usada somente para o bem. E a partir delas, adquirimos direitos e deveres em vista da harmonia social, disciplinando os interesses individuais, ou seja, para nos organizar, surgem as leis. E aqui entra o conceito de ética, entra o conceito de moral, né? Porque o conceito moral ele vai estabelecer os valores ou as leis dentro de uma família. Lá na minha casa, as leis não vão ser igual lá na sua casa. Ou seja, a moral ela vai trazer conceitos mais particular. Já a ética não, são conceitos universais. É bom que a vida seja respeitada em qualquer ambiente, que a liberdade seja respeitada em qualquer ambiente, e assim por diante. A autoridade, portanto, é exercida por aquela pessoa escolhida para ser o guardião do direito da comunidade, em vista da paz social e da vida de todos. Por isso, não devemos fazer somente aquilo que lhe apraz. Né? Então, isso não seria realmente um modelo bom para a liderança. Agora, veja, nós estamos saindo de um conceito bem elementar, que é o fato da gente existir, o sentido antropológico, a família, mas agora vamos chegar aqui a esse cardápio onde nós vivemos, né, que é a igreja. Alguém pode ler aí, por favor? A fé, a liderança na igreja. A fé... Pode continuar? Pode continuar. A fé nos exige uma série de atitudes e valores, nos assegura um ideal de vida e nos projeta na esperança, exigindo de cada um de nós um maior comprometimento na luta pela promoção da comunidade. Para que isso seja estimulado, precisamos de bons líderes. Então, olha lá. E é importante, gente, que quando a gente lê, quando a gente vê algo assim, então precisa de bom padre, bom bispo, uma boa freira, um bom coordenador. Não, é você mesmo.
Tá entendendo? Essa pessoa aqui é você, sou eu. Em primeiro lugar, somos nós, estamos aqui. E a gente está aqui para saber disso, porque todos nós somos líderes, porque a gente muitas vezes corre o risco de desenvolver um conceito de liderança somente as lideranças formais, ou seja, alguém que foi eleito para tal, alguém que foi nomeado para tal. Não, isso não ajuda o nosso crescimento. Então, a primeira coisa é pensar que diz respeito a nós mesmos, né? Então, alguém continua? Coragem? Na perspectiva cristã, ser líder quer dizer ser servidor, pois autoridade é serviço. Esse isso se fundamenta no exemplo de Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar vida por todos os seres humanos. Então, gente, essa aqui é uma máxima. Não tenhamos dúvida. Quando tem, às vezes, um conflito de liderança numa comunidade, num grupo, numa pastoral, ou em qualquer setor religioso, não é por causa do serviço, é por causa de alguma outra coisa que a gente precisa dar nome, né? Agora, brigar porque alguém está servindo a forma de Jesus seria realmente algo muito difícil. No entanto, todos nós devemos ter isso como ideal, como perspectiva, porque somos cristãos. Buda certamente foi gente boa, os outros líderes, Maomé e tantos mais, Moisés, mas nós temos que olhar para Jesus. E Jesus ensina, inclusive, a todos os outros. A Bíblia não tem o nome de todas as religiões, mas todas as outras religiões, principalmente as que surgiram depois, têm o nome de Jesus. Então ele ensina a todas as nações, né? Ou seja, isto é a festa da Epifania que a gente vai celebrar em breve. Continua, tia Marlene. Sua voz linda aí, marcante. Portanto, o bom líder na igreja não subsistirá sem fixar seus olhos em Jesus, o mestre dos líderes e bom pastor da humanidade. Que coisa linda, gente. Deve ser uma oração para a gente, né? Quando a gente lê uma frase dessa, rezar, Senhor, e dizer, escutar essa minha prece, Senhor, para que eu seja aquilo que meus lábios terminaram de proclamar. Na igreja, o serviço de liderança não só exige aptidão humana específica, mas também espírito de fé, clareza de missão, senso de comunhão, fidelidade doutrinal, capacidade de obediência, espírito de sacrifício, generosidade, senso ético, espírito de iniciativa em comunhão, mentalidade sinodal. Hoje, mais do que nunca. A quem interessa o tema da liderança na igreja? Certamente a todos aqueles que assumem responsabilidade de nortear outras pessoas, e isso acontece nos mais variados níveis: mundial, continental, nacional, regional, provincial, né, o pessoal dos religiosos, arquidiocesano, diocesano, paroquial, comunitário, pastoral, quer dizer, a todas as dimensões, a temática da liderança. E, às vezes, a gente não diz, não deve dizer, talvez, não sei, mas quando você vê um grupo cair, você pergunta, quem está liderando? Quando uma comunidade não está funcionando, quem é que está liderando? O que jeito é que está liderando? E, às vezes, as minhas lideranças não gostam de uma frase que eu digo, né? Que a comunidade tem a cara de quem lidera. Porque aí a gente percebe, mas a gente não percebe no nosso jeito de liderar, não é questão de falta de amor, gente, de dedicação, de sacrifício, mas há muitas outras características de um líder que são importantes. Entre elas, vamos ver depois, né?
Capacidade de ter visão. Eu trabalho num bairro, que esse bairro ele tem, digamos que 5.000 pessoas. O meu público, o meu festejo, a minha novena é para um grupo de 50 pessoas. Ou seja, ultimamente nós temos falado na igreja em saída. O que é a igreja em saída? Não é um turismo pastoral, que eu vou visitar alguém e depois volto para casa. A igreja em saída é quando o líder na comunidade ele vai dizer para a solidão, gente, lá naquela rua nós não estamos presentes. Lá naquela rua não tem ninguém que nos represente, ou que represente a nossa fé, no sentido de convocar sequer alguém para rezar um texto, para fazer uma novena, para fazer o Natal acontecer, para fazer o Bíblia na Vida acontecer. Então, a igreja de saída é justamente você perceber os espaços onde nós não estamos e que a gente não vai lá turisticamente. A gente vai para estar presente. Olha, houve um tempo, pelo menos na nossa região, que quando nascia um bairro, nascia junto também a igreja. Não sei se os bairros cresceram ligeiro ou se a gente andou devagar, mas às vezes, o que significa um bairro já existindo com 10 anos e não ter uma comunidade de fé? Então, como é que fica a vida sacramental? Como é que fica os valores do evangelho, da Eucaristia e tudo? Padre, seu microfone ficou... Não estou mais ouvindo o padre. O microfone dele desligou. Tá aqui, mãe. Vamos lá, estão me ouvindo? Sim. Alô, som. 3, Agora 2, 1. sim. Vou falar a palavra Pix, chegou aí? Pix. Sim, chegou. E, gente, foi muito tempo que vocês não me ouviram? Chegou. Não. Animador. Alguns minutos. Não, poucos segundos. Não. Tá bom. É porque eu estou só na tela do slide, aí eu não sei o que está vendo, né? Porque senão eu não enxergo direito. Pois vamos lá. Então, certamente foi bom não escutar umas coisinhas. Então, vamos lá. Deve ter sido a providência divina. Oh, meu Deus. Para que o serviço de cada líder seja positivo e edificante para a igreja, é necessária a assimilação das exigências fundamentais do serviço de liderança eclesial para que possa servir em comunhão com a igreja. Por falta disso, lamentavelmente, há líderes prestadores de graves formas de desserviço. Eu fico imaginando a dor que foi do Papa Francisco excomungar um bispo. Deve ter sido realmente algo que ele não queria para o governo dele. Agora, o bispo chamava ele de impostor, o bispo pregava tudo contra o Papa, queria criar uma igreja paralela. Meu irmão, pô, então não tem como. Quer dizer, como é que tu usa a tua influência para atrapalhar aquilo que te acolheu, para ser um desserviço mesmo? Então, uma coisa... Agora, o bispo pode ser eu ou você lá onde a gente estiver também, né? Não se trata de estrutura macro, de qualquer estrutura. Então, alguém tem que, uma hora, dizer, mas vamos conversar. Porque naquilo que você está fazendo, é a igreja toda que está fazendo, tá, filho? Então, a igreja, ela é esta comunhão. Grande desafio, né? Observamos problemas como... Alguém lê aí, por favor? Observamos problemas como prepotência, autoritarismo, frieza, isolamento, negligência, falta de transparência administrativa, comodismo, medo, democratismo, populismo, heroísmo, solitário, carreirismo, vaidade, indiferença, diante das orientações
e diretrizes, instabilidade, falta de motivação dos liderados, estacionamento no status, desobediência, ciúme, centralização dos serviços, miopia, diante das necessidades e etc. Agora, imagine que você vai tomar uma vitamina, aí você vai botar dentro desse copo, uma dose de prepotência, e depois toma tudo isso, minha gente. O que é que vai acontecer com a gente, com quem fizer um negócio desse, né? E aí você vai precisar expelir isso no outro também, né? Você precisa do outro, porque você não vai ser prepotente só, você não vai autorizar, não. É na relação com o outro que tudo isso vai ter um reflexo, né? Agora, vamos ver, não posso antecipar o que já está escrito, né? O contínuo processo de renovação da igreja exige que todos os seus líderes um permanente senso de comunhão, e sem ela não há autêntico serviço eclesial. Muitas são as consequências da consciência de comunhão no serviço de liderança. Lá onde ela não se faz presente, há dispersão, erro, discórdia, disputa, enfraquecimento eclesial. Por quê, gente? Na liderança eclesial da igreja, como em qualquer lugar, estamos falando da igreja, o líder, ele tem centenas, milhares de pessoas que são influenciadas por ele. Então, se o líder diz, olha, está tendo aquele acontecimento diocesano, mas aquilo não nos diz respeito, ou então ele nem comunica, imagine o prejuízo para a comunhão. E depois o corpo permanece, apesar de um membro que esteja em deficiência, e ele não vai ter o mesmo desenvolvimento, mas, como diz Jesus, uma árvore, para poder dar fruta, ela tem que estar unida à verdadeira videira. Quer dizer, a pretensão de achar que sozinho eu faço bem melhor, não é assim. Outro dia eu tive um problema aqui com o negócio de batismo, aliás, desde que eu sou padre sempre tivemos esses problemas, né, tia Marlene? E a moça, não, é porque na igreja evangélica, minha filha, eu não tenho uma igreja, nem tu tem também, né? Tu tens uma igreja por acaso? Eu também não tenho. Eu entro dentro da igreja para fazer o que a igreja faz. Agora, se eu tivesse uma, talvez até poderia fazer diferente ou você. Agora, dado que nós não temos, nós temos que viver segundo aquela em que, por livre opção, eu ou você fizemos a opção de entrar. Agora, eu não posso querer que você, dizendo de uma outra igreja, querer que eu viva as regras da sua igreja. Não, a regra da sua igreja é para você viver lá, né? Assim como as minhas aqui eu tenho que dizer também. Então, precisa ter essa consciência. Há muitas coisas na nossa igreja que talvez eu pensasse diferente, o José Alberto. Mas, eclesialmente, não tenho nem dúvida, até porque eu amo muito a nossa igreja. Quando um líder na igreja, seja em qualquer nível for, assume uma postura vaidosa, personalista, ou seja, o eu, desinteressando-se das orientações estabelecidas e ou selecionando somente aquilo que lhe apraz, está promovendo um sério prejuízo pastoral. E, às vezes, até não concordando, às vezes as pessoas têm que seguir, né? Então, imagine. Portanto, precisamos estimular esforços em vista de promover o desenvolvimento de um trabalho pastoral mais homogêneo, orientado por líderes que falem a mesma linguagem, tenham um senso de comunhão com o magistério da igreja. Não sei o que é, minha gente, porque existem umas pessoas que elas têm, tipo, vocação para ser, tipo, do contra, com padre, com bispo. Eu não sei onde... Ninguém nasceu com isso, né? Mas é esquisito. Tudo bem. Diretrizes pastorais, plano de instituições, orientações específicas, né? Imagine uma paróquia que o pároco nunca pegou o plano diocesano para trabalhá-lo. É inconcebível a gente pensar isso. Uma convicção deve ser cristalina em todos os níveis. Quem, por orgulho,
não quer servir em comunhão, não deve assumir a responsabilidade de liderança na igreja. Então é uma outra prece que nós devemos fazer, né? Esforcemos-nos para bem servir, agradando ao Senhor como bons pastores, pois a seu tempo a cada um será dado a recompensa daquilo que tiver feito de bem durante a sua vida. E ela cobra R$12. Porque... Então aqui vem alguns conceitos que o D. Antônio trabalha, mas no campo da psicologia também, que a gente sabe que a igreja ela tem que pegar os conceitos da ciência que estuda cada coisa, né? Então, liderança, são várias universidades, é a capacidade que qualifica uma pessoa, um dinamismo pessoal, uma realidade existencial. A liderança, por ser um conjunto de virtudes e atitudes, não depende de um cargo, função, responsabilidade particular. Ninguém se torna líder por causa de um cargo, pelo contrário, é o seu caráter de liderança que o capacita a gerir responsabilidades. Uma discussão que eu nunca vi chegar a um denominador comum é aquela de a pessoa é líder por natureza, nato, né? Ou ele se faz líder. Olha, são argumentações que você vai andar muito. Vai andar muito. E uma vez aqui no curso, uma equipe defendia um lado, porque às vezes é bom ter umas discussões mesmo para, como diz São Paulo, tem discórdia entre vocês, é bom que haja, porque para haver crescimento. Mas a verdade é que é difícil você chegar sem aceitar as duas teorias, digamos, né? Quem é líder, o será sempre em todas as circunstâncias. A liderança é sensibilidade, ardor interior, vivacidade mental, vigor espiritual, energia pessoal, inquietude. Muitas pessoas, o lugar da liderança, né, para justificar seus fracassos na função de coordenar determinadas funções, quando cobradas, apelam para as condições inadequadas de trabalho, falta de colaboração, lugar inadequado, carência de incentivos, rejeição dos outros, dificuldade financeira. É tipo aquela pessoa que você pede uma coisa a ela com 2 meses, ela passou o mês, não fez, e passou 25 dias ou 55 dias ela não fez, aí quando completa 59 dias ela chega para ti, olha, eu não dei conta de fazer, agora vê se você faz. Quer dizer, eu vou ter que fazer em um dia aquilo que ela teve 60 dias para fazer e não fez. E se eu faço em um dia, significa que ela teria condições de ter feito 59 vezes também. Agora, é necessário realmente um dispor, uma dedicação, quer dizer, sair, desinstalar-se para ir em busca daquilo que lhe é confiado. São justificativas externas, assim, mas na verdade, na maioria das vezes, falta à pessoa o senso de liderança. O foco das preocupações do líder são as pessoas. Então, a gente escuta com misericórdia, como certamente também a gente às vezes é escutado com misericórdia, tipo assim, alguém dentro da gente, eu sei que não é só isso, filho, mas vamos rezar, né, para que Deus mande uma luz, ou mande colaboradores, mas não é só isso. Não há exercício de liderança sem o desenvolvimento humano pessoal. E aqui o D. Antônio volta a essa tecla, que já era uma convicção minha também, a gente precisa ser resolvido. Dessa forma, liderança se aprende, não se compra, não se vende, não se empresta. Liderança não se aluga, não se delega, não se negocia, não se inventa, não se doa, não se transmite. Ou seja, porque às vezes a gente pode compreender que eu só sou líder quando eu estou coordenador de alguma coisa. Gente, quantas pessoas que realmente, por causa dessa ideia, que eu diria que ela pode até não ser consciente, ou sei lá, mas quando entrega uma coordenação, ele não fica mais naquela estrutura, porque ele aprendeu só a ser daquele jeito. Mas, rapaz, pelo amor de Deus, quer dizer, eu só aprendi
ser jovem, se eu tiver coordenador do grupo, aí alguma coisa a estrutura não te ensinou. Onde não há investimento no desenvolvimento das pessoas, há uma grave limitação no serviço da liderança. A gente vai retomar isso mais na frente também, realmente. E nós, gente, olha, uma escola missionária. Então, isso é de fundamental importância. Depois nós temos a escola bíblica, a gente tem a escola da iniciação cristã. Porque não dá hoje, talvez, nossos pais, nossos avós, como minha mãe, nos educou na fé de tradição e de tradicionalismo. Hoje, não. A gente precisa dialogar com o mundo e cada um precisa ser uma autoridade em todas as coisas. Já pensou um catequista que não sabe manusear a Bíblia, um catequista que não sabe o que é um cardeal, ou um catequista que não sabe o que é a Trindade? Então, imagine, precisa investimento. E esse investimento também é fruto da consciência das estruturas, da sua paróquia, do seu movimento e da própria pessoa. Das manifestações de liderança, né, o desembaraço, reflexibilidade, senso de alteridade, sensibilidade perceptiva, relação da pessoa consigo mesmo, cuidado com o outro, espírito de iniciativa e inquietude. O espírito de iniciativa ele está bem próximo, é um artigo todo, né, com esse tema que ele escreve, ele está bem relacionado àquilo que eu falei do pensamento do Mauro Sérgio Cortella, a insatisfação positiva, ou seja, eu quero mais e melhor. Cada coisa que eu vivo, não posso me permitir com que as coisas vão se apequenando, ou me habituando, me acostumando, de alguma forma, isso vai também atrofiando o nosso jeito de ser e fazer a missão. Agora, gente, os pecados capitais da liderança. Eita, vamos ver se a gente se encontra aí. Talvez numa dose maior, menor, em alguma coisa a gente está por aí, né? Quando eu estava estudando a primeira vez, eu disse esse nosso curso aqui, muitas vezes eu botava a mão na cara, né? Porque muitos desses pecados eles passam pela gente. Por exemplo, a autorreferencialidade. O Papa Francisco tem batido bastante nesta tecla. Ou seja, o que é a autorreferencialidade? Olha, como eu sou, eu quero que você seja assim, eu faço assim, eu sou assim. E ele diz que a própria igreja ela não pode se projetar como autorreferência, né? Porque a referência é o próprio Jesus. A tentação do populismo. E ali gera uma carência muito grande. Quantas vezes, em momentos grandes ou festejos, você não agradeceu fulano, ou, quer dizer, tudo bem. Mas fora isso, demonstra que por trás do meu fazer existia o desejo do aplauso. O espontaneísmo, sabe? Tem pessoas que basta ser hábeis com as palavras. Outro dia eu estava numa formação e começamos a falar de um assunto do Apocalipse e a pessoa que não tinha ido a nenhum encontro falou mais do que os que estavam no encontro. Quer dizer, eu tenho facilidade de pegar uma palavra e desenvolver palavras assim, mas não é tão bem assim. Então, tem que ter um certo cuidado, tem que ter fundamento naquilo que você fala e realmente para que você não tenha aquela pressa precipitada. A cegueira ou miopia, seja quando a gente não se auto-percebe, seja também quando você não vê o outro, quando você não reconhece no outro. Você tem um grupo ali à sua frente de 50 jovens, por exemplo. Então, fique atento àquele jovem que nada está falando, aquele jovem que está escondido. Olha, muitas vezes aquele é um dos melhores que você tem e que às vezes a gente vira as costas.
o democratismo, ou seja, por trás da ideia de democracia existe uma imposição, é tipo aquilo que eu decido previamente e quando eu vou para o coletivo, eu quero que o coletivo assuma aquilo que eu quero, né? Ou então o extremismo. Existem aquelas pessoas que no senso comum a gente fala, é 8 ou é 80? No 8 ou 80 não tem diálogo. O medo, a gente precisa trabalhar bem esta palavra, porque o medo, na psicologia, ele não é para ser o bicho-papão da gente. O medo, ele apenas me diz de uma ameaça que tem à minha frente. O medo, ele me diz que à minha frente existe um obstáculo. Ora, se existe uma ameaça, se existe um perigo, um obstáculo ou um desafio, o que é que compete? Eu vou voltar para trás? Eu vou me embora? Não. Eu vou me preparar melhor. Ora, se está escuro, eu vou levar lanterna. Sei lá, se é perigoso. Quer dizer, o medo, ele diz apenas que eu devo me preparar melhor. Quantas vezes, agora usando a autorreferencialidade, quando eu comecei na comunidade, eu ficava tão nervoso, meus olhos enchiam d'água que eu não conseguia mais ler aquela palavra na Bíblia. Então, mas o que eu fazia? Eu deixei de ler, eu decorava o texto, principalmente aqui na Matriz, eu sou aqui de Mangabeiras, e ia ser um absurdo, por exemplo, você dizer, abandonar o texto porque você não deu conta de ler. Então, eu decorava o texto, e muitas vezes eu continuava a leitura sem estar vendo o texto mais, porque meus olhos estavam cheios d'água, né? Hoje a gente, se não tomar cuidado, tem fome de microfone. Liderança e teologia do serviço, né? Servir de todo o coração, ou seja, o sentido realmente teológico, Deus, né? Ou seja, a arte da nossa liderança deve ter presente o coração, servir com inteligência, que não é aquela astúcia maliciosa, né? Servir com alegria. O Papa Francisco tem colocado tanto, não sejamos líderes azedos, com cara de Sexta-feira Santa. Servir com zelo, generoso. Isto é, às vezes, olha, vamos criar, a gente fala um grupo de jovens, porque por mais de 15 anos aí nas assessorias, mas vamos criar um grupo do apostolado lá naquele povoado. Aí foi lá, todas as mulheres do apostolado e homens, né, criaram o grupo e foram-se embora, nunca mais voltaram naquele lugar. Olha, quer dizer, aí você está querendo demais, né? Como é que você gesta um filho? E como é que você cuida desse filho? Quando é que essa criança vai ter autonomia para cuidar de si, começar a escovar os seus dentes, até mesmo, quer dizer, demanda tempo. E ele não vai desenvolver isso sozinho, não. Precisa realmente de um pai, de uma mãe, de um cuidador. Então, às vezes a gente quer que dar um passo e que aquilo fique... Não tem condição. O zelo diz respeito realmente dessa capacidade de estar ali, cuidando realmente, e servir como Jesus servia. Eita, minha gente, mas aí temos que lembrar, João, capítulo 13. Vocês me chamam de mestre? Tudo bem, o mestre de vocês lavou os pés. Ele tirou a toalha e colocou o avental do serviço. Então, olhar para Jesus e perguntar como é que nós estamos liderando é um grande desafio. Agora aqui, falando em desafio, a Sagrada Escritura aqui diz respeito à hora da sucessão. Aqui é um desafio bem grande também. A Sagrada Escritura nos diz que há um tempo para cada coisa, né, lá no Eclesiastes. Então é preciso saber discernir o momento certo de cada uma. Quando iniciar, quando terminar também. Por isso que é bom que você vai fazer o envio dos ministérios, que tenha a documentação de, esse ministério aqui, se ele é provisório, é previsto para 2 anos, você pode renovar, né? Mas há um tempo para abraçar responsabilidades, permanecer nelas,
encarar desafios, carregar peso, dar própria contribuição, servindo com alegria e generosidade. Somos todos marcados pela vulnerabilidade, por isso, com humildade, é necessário reconhecer o momento justo de passar as nossas responsabilidades naquilo que é específico, né, para outras. Essa é a sábia hora da sucessão. Gente, olha, às vezes chega a ser dolorido quando a gente tem que dizer, nós precisamos renovar a equipe. A primeira coisa que eu tenho esses dias que alguém vai pensar é que nós não precisamos mais dela, ou que ela tem que sair. Sabe, a gente não cresce e fica com esses pensamentos medíocres, até porque há muitas outras formas de servir, e se você tem sede mesmo, é só da posição em si, então realmente precisamos rezar pela nossa conversão, né? O apego a cargo, a vaidade gera sofrimento. Então, assim, para não pensar que a gente está falando só de leigo, imagine nós padres. Olha, eu já vi padre, gente, lá na Patagônia, viu? Que simplesmente deixou o ministério porque o bispo o transferiu. Deles que foram parar no hospital, ou que adoeceu realmente gravemente. Mas não é só padre. É tipo assim, porque tem umas coisas que elas não são para nós. Elas não são para nós, não deveria ser para ninguém. Mas nós somos cristãos. Ele está à nossa frente. Lembra a primeira condição para ser um líder de Jesus? Então alguém não pode envergonhar Jesus, porque eu sou o Cristo. Então, meu mestre, olha, tão bonito quando Deus diz, este é o meu filho em quem eu ponho o meu agrado, né? Agora, filho, tu está me decepcionando, aí é diferente. E mesmo nesse exemplo dos padres, tudo que um padre sabe quando ele chega, que um dia ele vai sair, assim como ele deve deixar claro isso para o povo, e não criar situação para em que em algum momento, né, imagina, os absurdos até fazer abaixo-assinado, já se viu por aí. Então, somos estrangeiros sobre a terra, que a carta dos Hebreus vai citar. Neste mundo, somos todos peregrinos caminhando rumo à nossa casa definitiva, a pátria celeste. Por isso, como bem nos recorda a liturgia, somos convidados a viver com sabedoria entre as coisas que passam, abraçando as que não passam. Isto é, isso aqui é uma oração coleta que a gente tem no nosso missal romano. Os cargos passam, os serviços mudam, as funções cessam, as forças diminuem. Eu não posso continuar fazendo um serviço que me exigia um gás e depois de 20 anos eu não tenho mais aquele gás e estou na mesma função. É necessário que outro chegue, o que eu tenho ao longo do caminho também aproximado pessoas, né? Tem uma frase que às vezes a gente diz aí nas rodas missionárias, nós te acolhemos, te damos espaço, caminhamos junto, isso aí. Né? Se tu tem condição de ir mais rápido, óbvio, eu vou ficar por aqui, tem um bocado de coisa por aqui que outros não querem fazer e não estão fazendo. Por isso, não há motivos para o apego. Para o apego. Eu vou falar de novo uma besteira, né? Eu sempre digo que eu me apego à missão e não às pessoas. Porque se alguém faz o que a gente está fazendo, então, se todos se apegassem realmente à missão, mas às vezes a gente confunde muito isso. E quando a gente confunde isso, a missão vai padecer, né? Por isso, não há motivos para este apego. A vaidade gera sofrimento quando se reconhece que é chegada a hora da mudança. E sabe aquelas assembleias de pastorais que as pessoas criam uma política para que ela permaneça no cargo? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tem que batizar de novo uma criatura dessa, né? É triste encontrarmos comunidades, paróquias e outras instituições em situações de crise e conflito, tristeza e mágoa, indignação e protesto por causa da mudança de líderes. Quem ama a igreja serve sempre e não precisa de cargos, na perspectiva de status, né?
É bom que não esqueçamos que as possibilidades de servir são muito mais abundantes do que a oferta de cargos, né? Quem quer cargos não serve porque é vaidoso. Jesus nos alertou. O maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Eu estou no meio de vocês como aquele que está servindo. Ainda tem uns minutos. Na igreja, ter cargos não é um direito, é um dom, é uma graça, é uma realidade que nos é conferida e, por isso, também é tirada e transferida. Somente gratuidade com liberdade e desapego é que servimos como convém. Jesus nos ensina que no amor está o fundamento do serviço do líder. E isso, todos nós devemos permitir o coração encher para que, de fato, a gente possa também, na habilidade da nossa liderança, transbordar, ou seja, ir além da borda esse amor bonito na capacidade de servir. Então, se Jesus ele é realmente a referência permanente, só ele deve ser permanente, na igreja as transferências de responsabilidade, a alternância de funções, é uma realidade que faz parte da sua natureza. Aqui no documento do Sínodo, feito há 20 anos atrás, ainda com Dom Franco, consta nesse regimento que, quando se vai mudar, de 2 em 2 anos, uma coordenação, ela deve ser mudada pelo menos 3%, aliás, 1/3 dela. Isto é, para que haja uma renovação, mas também quem comece, não comece sem saber nada do que já vinha sendo feito. Então, imagine, na igreja todos mudamos em virtude das exigências do reino de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os status de imutabilidade é unicamente reservado ao Senhor do tempo e do universo. Na Bíblia, por exemplo, são muitos textos, coloquei aqui só um parágrafo, até fiquei pensando, meu Deus do céu, vamos pensar que o padre é machista, eu coloquei só os homens, né? Mas fico imaginando a comunidade de Paulo. Paulo chegava na comunidade e ele observava onde é que tinha algum grupinho, e geralmente eram nas fontes. E quem era que estava lá nas fontes? As mulheres. Então, por ali ele começava aquele trabalho. E como é bonito as cartas de São Paulo, onde ele vai trabalhar também o exercício da liderança praticamente em todas elas. Mas essa referência aqui do Antigo Testamento, a Bíblia nos apresenta uma longa série de sujeitos que reconheceram o momento da justa mudança, transferindo suas responsabilidades para outros. Assim encontramos a natural sucessão entre os patriarcas, no serviço da liderança do povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, José, o profeta Elias, cede sua sucessão a Elias, o sacerdote Elias, Samuel, e este, por sua vez, idoso, estabeleceu seus filhos como juiz em seu lugar. Esse texto aqui, gente, muito bonito. Alguém lê aí, por favor, da sucessão de Moisés. Vamos lá. Merece especial atenção a passagem da liderança de Moisés para Josué. Certo dia, dirigindo-se a todo o povo, Moisés declarou: tenho hoje 120 anos e já não posso deslocar-me. Estão ouvindo? Tá bonito. Isso. Depois Moisés chamou Josué e, diante de todo Israel, lhe disse: sê forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e és tu que lhe darás a posse dela. O Senhor, que é teu Deus, guia, marchará à tua frente, estará contigo e não te deixará, nem te abandonará. Por isso, não temas nem te acovardes. Então, e Josué fez bonito, né, gente? Josué entrou com o povo, na hora que chegou, fez logo uma assembleia sinodal, a assembleia de Siquém, né?
Josué 24, ele mesmo deu o testemunho, aquele Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que nos tirou do Egito, e vai surgir a célebre frase: eu e minha casa serviremos a esse Deus. E depois os demais pais de família vão pronunciar a mesma frase, que na verdade é uma liturgia. Quem não pensa no dinamismo da missão da igreja, mas olha somente para o próprio cargo, é um líder egoísta, vaidoso, carente da visão de conjunto e de futuro. É preciso não ter medo de envolver novas pessoas e, se possível, mudar de ofício. Pois a disputa por cargo e status, desde o início da igreja, tem gerado mal-estar entre os discípulos de Jesus, que várias vezes Jesus falando até da sua morte e esse menino falando sobre quem era mais importante. Cristo nos recorda que quem quer tornar-se grande deve aprender a servir. E sirva sem falar demais. Sirva bem, com amor, como se fosse a última vez. Existe exemplo de serviço assim admirável. A coisa que eu tenho certeza que vai entrar no céu, primeiro do que nós, são os anônimos. Geralmente eles não são lembrados, mas quem botou a vela lá foi ele. Geralmente eles não são lembrados, mas quem botou aquele paninho lá que está bem limpinho foi ela. Né? Quer dizer, os anônimos, eles não têm um microfone, eles não estão lá na lista de agradecimento, porque a menção serviço tão anônimos que a pessoa não faz questão e realmente também a própria comunidade às vezes nem sabe que aquilo acontece. É lindo demais. Às vezes eu faço crítica, né, aos livros de história, nos aniversários de cidade, tudo, porque a gente pensa que quem fez uma cidade foi prefeito, governador. Não, foi o bom pai de família. E ele não está ali. Foi a boa mãe de família, honesto, trabalhador. Né? Então, Cristo nos recorda que quem quer tornar-se grande deve aprender a servir. E quem quer ser o primeiro deve fazer-se servo de todos. Ô, gente, a gente não sabe essa passagem bíblica. Talvez a gente tão sabe que ela não diz mais nada para nós. É como aquela pessoa que aprendeu a rezar o Pai Nosso e tanto faz, ela está intrigada com o outro, ela reza do mesmo jeito. Então, será que convém rezar mesmo assim? Quer dizer, esse sentimento que os evangelhos colocam do servir como Jesus é para nós. É para nós. Isso é que a gente deve buscar sempre. É clássica a afirmação que diz que Jesus é um modelo de todos os líderes. Augusto Cury tem trabalhado e vendido livro muito bastante com isso também, né? Que Jesus é o líder perfeito, que Jesus é o mestre da liderança, que Jesus é referência na arte de liderar pessoas. Não podemos contestar tais afirmações, mas, sobretudo, nos perguntarmos quais foram os aspectos fundamentais que diferenciaram essa liderança de Jesus Cristo de outro do seu tempo. Quais atitudes do líder Jesus ainda hoje constituem compromissos fundamentais do bom líder? Tipo, um dos livros, Augusto Cury trabalha, os defeitos que os discípulos tinham. Você tem ideia? Toda vez que Jesus olha a viúva, porque os discípulos não estavam prestando atenção. Venham cá, toda vez Jesus tem que chamar. Os caras não estão ali ligados, né? Então, às vezes a gente acha que a equipe perfeita é de pessoas brilhantes. Quando você vê uma equipe de pessoas brilhantes, pode contar na certa que vai ter confusão. Né? Vai ter confusão ali, porque brilham tanto que cada um quer tomar a posição do outro. Então, Jesus capacitou aquelas pessoas. Eu quero os melhores funcionários da minha empresa, eu vou comprar esses funcionários. Pronto? Não. Se um funcionário seu não está rendendo, não está tendo aquela qualidade, então dê as condições, a formação, para que aquela pessoa cresça, ela melhore. Assim também na nossa comunidade. Se uma pessoa tem uma tal debilidade e você nunca bota aquela pessoa para fazer um curso, como é que ela vai? Quer dizer, ninguém é perfeito, mas devemos ter a consciência que o melhor grupo, a melhor pastoral, a melhor equipe também não são daquelas pessoas que a gente acha, esse daqui é bom por causa disso. Não, devemos fazer. A melhor escola, gente, é a comunidade.
é a comunidade. Ela é a escola de Jesus. É a nossa escola. Por isso é um perigo. Realmente alguém está no grupo e não está na comunidade. Está na pastoral e não está na comunidade. Está numa liderança e não está... Porque a comunidade não é convivência de fã-clube, não. Não, é conviver mesmo, às vezes, com o infarento, onde às vezes você é o infarento também, ele vai testar a tua paciência, a tua misericórdia, mas também você vai aprender de muita coisa. Então, nessa escola de Jesus, que também foi a escola dos discípulos, deve nos educar e fazer crescer. É importante a gente ter um desconfiômetro também. O líder Jesus não se impõe uma causa ou um projeto, mas assume o projeto do seu pai. O filho é enviado pelo pai, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do pai. Ele vive a experiência de um profundo senso de honestidade e fidelidade para com a missão recebida do pai. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, se você só for para a missa, no dia que você tiver com vontade, certamente um bocado de gente não iria. Por acaso você só vai trabalhar quando estiver com vontade? O aluno só vai para a escola quando estiver com vontade? Isso não existe. Então, é importante realmente o senso de responsabilidade, honestidade e fidelidade. O líder Jesus dá atenção a todas as pessoas, sobretudo das mais pobres e humildes, até a mais nobre, como Nicodemos. O líder Jesus sempre se colocou ao lado dos mais fracos e excluídos no seu tempo. Mulheres, crianças, pobres, cegos, leprosos, doentes, samaritanos, pagãos, coxos, aleijados. E isso não diminuiu Jesus. Isso tornou grande no sentido de amor e misericórdia. Ele não se deixa desviar pelas tentações, olha, viu? O diabo chegou lá quando ele estava rezando, a tentação do poder, do populismo, da riqueza, do espetáculo. Cuidado com o espetáculo, minha gente. Olha, se alguém inventar, olha, eu estou lá na rua, de branco, impondo as mãos, e vai ter um milagre, você vê a fila. Agora, se disser, vamos fazer uma mesma fila para ir visitar quem está doente, essa fila some, né? Então, o líder Jesus estava sempre ensinando e praticando o que ensina. Isso mesmo. A palavra, ela já é uma ação em Jesus, em Deus. Ensinava com autoridade, seus ensinamentos eram profundos, novos, encantadores, sempre aproveitando das circunstâncias, dos fatos e acontecimentos. O líder Jesus tinha uma visão aberta. Isso aqui foi uma das primeiras características que nós colocamos hoje sobre o seu campo de missão. Cuidado para não bitolar. Imagine, às vezes você chega a ter paróquias que elas parecem cerca fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Então, vai falir. Ele não estava confinado ou determinado num território, no espaço religioso, sociocultural ou na dimensão de vida humana. Andava por todos os espaços, cidade, interior, praças, ruas e templos, sinagoga e a casa das famílias. Quer dizer, como judeu, ele poderia ser um nacionalista, como João Batista, o Tiago, João, o próprio Pedro, mas não, ele alargou. E Paulo, que foi o que melhor entendeu isso, aí foi que foi longe mesmo. Senão, certamente o cristianismo teria morrido na Palestina. Gente, aqui, vamos concluir. Certamente vou ter um saldo aí de 2 minutos, no que me deram. Um outro artigo, né, que Dom Antônio escreve, catalã, e que ele vai colocar essas características importantes para nós. A fé. A fé, realmente, eu acho que me dá um sentimento de cansaço alguém liderar qualquer coisa na igreja e ela não ter fé. E não é a fé, não é porque todo mundo está na igreja que tem fé, não. A fé é mais do que isso. Porque a igreja, muitas vezes, ela é uma estrutura de conforto. A fé vai um pouco mais além. Outra característica é a comunhão, que a gente já colocou aqui, por isso o Papa concluiu agora o sínodo. Comunhão tem a ver com símbolo, aquilo que junta. De primeiro a gente eu escutava, né, quando era criança, que o diabo era preto, né?
Não. Diabo significa tudo aquilo que espalha, tudo aquilo que dispersa. Então tem diabo preto, tem diabo de batom, de chapinha, de todo jeito, né? De bigode, né? Então, imagina, um ser de compromisso. A pessoa, um líder sem compromisso, ele cansa o grupo, ele passa a não ter crédito de disponibilidade. Um ser de disponibilidade, há pessoas que você sempre sabe que, se você chamar, elas vão estar disponíveis. Não é porque são desocupadas. Mas tem umas que elas nunca estão disponíveis, né? O planejamento poderia até ser, mas certamente tem aí na carga horária, né? O planejamento, você pode ter o melhor grupo. Sem planejamento, filho, você não tem objetivo, você não tem estratégia, você não tem meios financeiros e humanos para chegar realmente a atingir uma meta. Então, eu reclamo muito aqui com as nossas comunidades. Olha, aconteceu a Assembleia Diocesana, vai acontecer agora. Acontece a Assembleia Paroquial. Cada comunidade, nossa, né, em Balsas era assim, aqui também, a gente instrui, deve fazer a sua Assembleia. Quais são as necessidades da nossa comunidade? Como é que nós vamos, a catequese vai funcionar? Como é que está pastoral A ou B? O que pastoral não tem? Ou que pastoral não está bem, que nós precisamos revitalizar? Quantas pessoas nós temos? Quer dizer, o planejamento, ele deve ser fruto também de um diagnóstico da realidade, ele deve responder àquela realidade, em comunhão, obviamente, com o planejamento que vem desde as diretrizes, CNBB, tudo, o envolvimento. Sabe aquelas pessoas que às vezes adoram dar ideias, mas elas não se envolvem? Tem um bonito assim, né? Umas bonitas que são bons de ideia, e eles falam, mas eles mesmos, como fazem os fariseus, não movem uma palha, né? A não ser nas estruturas de estátua ou coisa assim. Dedicação e, por fim, a formação. Gente, eu não sei o que você está aguardando. Eu não sei porque, para nós resolvermos toda uma temática dessa em um encontro, que eu não chamo isso aqui de aula, teria que ser um milagre maior do que o de Jesus. Mas eu digo com vocês, esse material tem nos ajudado aqui, muito me ajudou, me ajuda, porque faço constantemente a leitura dele e espero que ele seja também útil para cada um de vocês. Desculpe se a gente não atingiu qualquer expectativa, mas o meu cardápio hoje era isso. Muito obrigado. Obrigada, padre. Você consegue estar me ouvindo, tranquilo? Bonzinho. Ok. Gratidão por sua disponibilidade, por nos ajudar. Foi uma aula magnífica, né? Nós que estamos nas lideranças, e a gente tem que cada dia se aperfeiçoar, tornar melhor a nossa maneira de agir e de liderar os grupos que nos são confiados, né? A missão que nos é confiada. E aí a gente vai chamar agora a nossa querida coordenadora do Comire, Sandra, que está lá de Porto Rico, nos Estados Unidos, né? É a ilha dos Estados Unidos. Ela está no CAN 6, representando o nosso regional. Então, ela tem um recadinho aí para nós. Sandra, você consegue aí estar falando conosco? Olá, boa noite, saudações, povo de Deus. Estamos por aqui, representando o nosso regional, nossa igreja, nossa paróquia, nosso chão missionário. Viemos participar. Eu, Valci, Sônia, Padre José, somos 4 delegados do nosso. Eu não me esqueci. Então, nós viemos aqui com muita alegria, com o coração cheio de gratidão e também com muita esperança. O objetivo de animar as nossas bases, o objetivo visionário para ser revigoradas com a força do Espírito Santo, vivam a vida e a missão, fortalecendo assim também o seu chão, a sua base, a sua realidade. Então,
com o coração cheio de gratidão, nós estamos aqui trazendo todo o nosso regional. Sinta-se aqui participando conosco. A gente tem procurado durante o dia, o congresso começou hoje, fazer as publicações, ajudar para que quem está do lado de lá também consiga beber um pouco dessa fonte, dessa espiritualidade. Fiquem acompanhando, que nós vamos postando, publicando, para que vocês que estão aí, todo o povo de Deus, também se sinta participante do Congresso Americano Missionário. Então, com alegria e saúde, assim, com o coração cheio de gratidão, Padre José Alberto, amigo, companheiro, amigo de fé da nossa Diocese de Balsas, coordenador diocesano de pastoral, missionário 24 horas. Vocês puderam aí acompanhar a liderança que ele colocou através da sua fala. É um líder nato, um líder que procura todos os dias viver a missão, ajudando outras pessoas. Morrer mais cedo para assistir outra formação. Também a descobrirem seu melhor para o José Alberto. E nós gostaríamos, antes das comunicações, nós queremos ouvir vocês. Também. O que vocês acharam da aula? Foi boa? Alguma contribuição ou alguma pergunta ao Padre José Alberto? Digam aí. Foi magnífica, magnífica a aula. Eu quero parabenizar o padre por ele ter desempenhado o seu trabalho com grande maestria, que nos deu condições de entendermos e que ele continue com essa sabedoria para que ele possa estar sempre com o Espírito de Deus, não é isso? Nos trazendo mais mensagens de paz, mensagens de compreensão e de esclarecimento, para que a gente possa entender melhor a nossa religião, que é a linda, maravilhosa, católica, que eu sou apaixonada pela Igreja Católica. Parabéns e boa noite a todos. Muito bem, mais alguém? Gente, olha, não saiam, que tem aula excelente. Informações importantes. Olá, Sandra. Paz e bem para vocês aí em Porto Rico. Aproveitem. Então, o Padre José Alberto trouxe para nós, assim, com uma pedagogia muito boa, explicando sobre liderança, que todos nós somos pessoas, filhos de Deus, criadas, né, para servir, para amar. Agora, a gente desvia assim da vida, e ele, todo essa palavreado dele hoje aqui, nessa simplicidade, foi mostrando que eu não faço isso. Ele nunca usou aqui, não. Toda a vida nós fazemos isso, nós lá na paróquia, nós na diocese, nós na comunidade, e mostrando a realização de uma comunidade depende muito, focou muito nisso aí, da cara do líder, né? Líder não é mandar, não é gritar, não é forçar. Liderança é servir, é amar, é caminhar juntos. Gente, a Marlene, mais uma pessoa para fazer o trio. Boa noite. Oi, Sandra. Boa noite, Sandra. Olá. Rosânia aqui de Barra do Corda. Só aqui, Oi, Rosânia. falando a respeito do que o padre falou, eu me lembrei de um professor meu que dizia assim que nós devemos ter muito cuidado com os ismos. Tudo que termina com ismo, a gente deve ter muito cuidado com o individualismo, não é? Com todas essas questões aí que terminam no ismo, que não são coisas boas. E hoje o padre trouxe isso também para nós, e a gente deve ficar atento para essa questão aí, não é? E observar mais. E pedir também já que os coordenadores coloquem aí esse estudo de outro PDF para nós aí, para a gente estudar mais com calma. Boa noite a todos. Muito obrigado, padre José Alberto. Eu posso De falar? nada.
Como é que eu faço? Botar aqui só? Padre José Alberto, boa noite a todos. São Luís Maranhão, paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro. Estão me ouvindo? Estou. O desafio grande, o senhor colocou para a gente, assim, nessa aula, finalizando esta nossa caminhada, tudo aquilo que nós devemos praticar. É um desafio. Né? Na nossa paróquia, estamos finalizando gestões aí de biênio, e é um desafio passarmos esses cargos para outras pessoas e permanecermos engajados, trabalhando, às vezes liderando, né, fazendo as pessoas permanecerem unidas quando outras equipes estão iniciando o trabalho. Então, esse é um grande desafio e suas palavras vieram de forma encorajadora, de aumentar nossa fé e de acreditar que nós, igrejas, estamos unidos e que esse caminho é possível. Tá? Estar presente na comunidade sem estarmos em cargo de liderança e que consigamos fazer isso na prática. Tá? Muito obrigado pelas palavras, pelo incentivo e que Deus mantenha o senhor sempre assim, motivador. Né? Que Deus lhe abençoe e lhe guarde hoje e sempre. Amém, obrigado. Boa noite, Padre José Alberto. Dona Denora, você está aí. Estou, não perdo nenhuma. Não está chorando com essa filha lá fora, não? Já chorei, mas agora não estou chorando, não. Boa noite, Sandrinha, Sônia, todos aí. Muito maravilhosa essa aula, sempre foi maravilhosa, sempre. Para mim é só gratidão, Padre.